Padre Marcelo, pároco e reitor do santuário, Padre Antônio, Padre Danilo, e quero saudar a todos, religiosos e religiosas que estiverem presentes, as nossas secretárias também, com muito carinho, com muito amor, e quero acolher a todos também que já vieram para rezar o Rosário da Vitória. Sejam bem-vindos. Alegria poder estar aqui. Isso, pode bater palmas. Sejam todos bem-vindos. É o segundo rosário desde o começo do ano, né? E hoje em particular teremos o Tiago Tomé, que vem aqui nos ajudar também. Seja bem-vindo. Vamos aproveitar deste momento para aprofundar um pouquinho a palavra de Deus que escutamos. Na primeira leitura, Jó nos apresenta um texto, desculpe falar, né, mas bem depressivo, viu? Vocês não sentiram um pouco de depressão na primeira leitura? Sim ou não? Fala a verdade que nem escutaram. Mas porque Jó teve uma vida meio complicada. Ele tinha tudo, posses, gados, terrenos, tinha tudo. E a uma certa altura, como diz o livro, Satanás estava um pouco invejoso. Esse cara te adora porque você deu tudo para ele, né? Veja só, você deu os campos, você deu gado, você tem filhos, você deu uma família. Afinal das contas, você deu tudo, por isso que ele está te adorando. Experimenta tirar um pouco daquilo que ele tem para ver, se ele continua te adorando. E Deus permitiu. Quando acontece alguma coisa conosco, é porque Deus permite. O problema é que a gente não sabe, mas por que justamente para mim? Jó era um homem reto. Imagine que até a mulher dele tirava sarro dele. Tá vendo? Vai adorar o teu Deus para ver o que está acontecendo contigo. Então Jó era um homem reto e até o fim acolheu tudo. Mas Deus disse para Satanás: pode tirar tudo, mas não toque na pessoa dele. A vida dele me pertence, não pertence a você. E aí começou a perder os campos, perder as posses, perder o gado, perdeu tudo daquilo que ele tinha. Por isso que na primeira leitura ele se expressa deste jeito: a vida é dura, a vida é dura. Mas Jó era um homem de fé. O que faltava para os outros que tiravam sarro dele? Ele tinha a fé. Ele chegou a dizer o seguinte: Deus deu, Deus tirou, seja bendito o nome do Senhor. É tão bonita esta frase. Vamos repetir junto para nós entendermos um pouquinho mais. Vamos lá. Deus deu, Deus tirou, seja bendito o nome do Senhor. Então, nesta depressão toda que Jó estava vivendo, porque estava vendo que estava se acabando, até a vida dele estava se acabando, mas ele não perdeu a fé. Essa é a coisa mais importante. E esse pensamento nos ajudará também a entender o Evangelho. Ele foi um homem de fé. Ele chegou a dizer, no fim deste trecho que acabamos de ler: lembra-te, falando com Deus, que a vida é um sopro. Talvez a gente nem sempre entenda isso, que a nossa vida é um sopro.
como diz o Salmo, que amanhece florescendo de manhã e à noite murcha. Isto é, a nossa vida passa, a nossa vida terrena é um sopro. Agora, o que nós muitas vezes não ouvimos falar, é que é muito mais importante, não é que a vida é um sopro, é que depois vem a eternidade. É em vista deste sopro de hoje, que amanhã vou viver a eternidade. Agora, Jó sofreu de tudo, mas se manteve fiel. E para nós está aqui uma lição de vida, viu? Sobretudo para as pessoas, como dizem nas bem-aventuranças: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque haverão de rir. Isto é, estas bem-aventuranças são promessas que Deus está fazendo para nós, sobretudo se estamos passando, como Jó, em momentos complicados da nossa vida. Nossa, eu fiquei cansado de assistir na televisão, no jornal, aqueles flagelados de Rio de Janeiro e de outros lugares do Brasil. Quantas vezes aquelas pessoas lá chorando e dizendo: perdi tudo. A vida é dura, perdi tudo. E um senhor, me lembro que falou, uma senhora tinha falado assim: é já a 5ª vez que monto a minha casa e que perco a minha casa. Eu perdi tudo. Será que eles são os castigados de Deus? Você não tem coragem de responder? Aleluia, está acordado. Deus permite, mas com certeza no projeto dele existem outros planos. E às vezes é porque ele quer testar a nossa fé. Vamos para o Evangelho. Como já falei outra vez, neste ano teremos o Evangelho de Marcos para aprofundar. Evangelho muito bonito, digo que entre os 4 parece que o mais original. Então, neste Evangelho de Marcos, vocês lembram que eu disse a outra vez que deveríamos lembrar sempre uma pergunta que está por trás do Evangelho. Lembra ou não lembra? Perdi os meus fiéis. Perdi os meus fiéis. Qual que é a pergunta que nós temos que lembrar? Sempre lendo o Evangelho de Marcos. Quem é Jesus? Repitam. A próxima vez eu vou perguntar. Quem é Jesus? Quem é Jesus? A outra vez nós vimos que Jesus é o libertador. Libertou uma pessoa de um demônio, de um espírito impuro. Quem é Jesus neste evangelho que acabamos de escutar? Antes de tudo, uma coisa interessante. No evangelho de hoje, a gente viu que Jesus passou a parte da manhã, parte da tarde, a parte da noite, a madrugada. Quer dizer, no evangelho de hoje, quem quiser saber quem é Jesus, pode fazer uma leitura contínua e ver que o evangelista Marcos nos apresenta o dia a dia de Jesus. Alguém pode se perguntar, mas qual que era a vida de Jesus? O que ele fazia praticamente? O que ocorria com ele? Olha, o evangelho de hoje explica bem. De manhã estava com a sogra de Pedro, à tarde estava curando os doentes, à noite se retira na casa de Pedro, de madrugada levanta para rezar. Então, é o círculo de um dia. E a coisa interessante é que Jesus fala de sogras hoje. Já pensou? Quem é sogra aqui dentro? Levante a sua mão. Oh, sejam abençoadas, viu? Uma salva de palmas para as nossas sogras aqui, ó. Jesus fala da sogra, sogra de Pedro.
E o que ocorreu com esta sogra de Pedro? Bom, ele não curou a língua da sogra de Pedro, graças a Deus, mas curou a sogra de Pedro de uma febre. Aqui também é interessante ver quem é Jesus. Aquela pergunta. Olha, é uma pessoa que ama os doentes, que tem um carinho para os doentes. Ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Ele tem um carinho para os doentes. E vejam só, 3 verbos que nos fazem entender o amor que Jesus tem para com os doentes. Se nós pudéssemos aprender também com Jesus, quando se tem um doente em casa, quando vamos visitar um doente. Olha só, primeira coisa de Jesus, se aproximou. A presença física é importante para um doente. Se aproximou. Segundo, segurou a mão dela. Tem muitos escritores que dizem que Jesus era sem sentimentos, sem emoções. Sinto muito, eles têm que voltar a ler o Evangelho, porque é o contrário. Quando você pega a mão de uma pessoa e a segura, é porque quer transmitir alguma coisa. Muitas vezes, eu tenho experiência, porque visitei bastante doentes na minha vida, sobretudo de sacerdote e de padre, mas você fala mais segurando a mão do que falando. É ou não é? Quando você quer demonstrar a proximidade para uma pessoa, às vezes as palavras dizem nada. As palavras até incomodam, porque você não sabe o que dizer diante de um doente terminal. Vai falar o quê? Segura na mão dele. Segurar a mão, isto é, dizer para a pessoa indiretamente que você está com ela, que você a sustenta. Pode acrescentar que você a sustenta na oração, que está rezando por ela. Olha que coisa bonita. E finalmente a levantou. Olha, este verbo eu já comentei várias vezes, mas este verbo levantar, a raiz deste verbo é a mesma raiz do verbo ressuscitar. Podemos dizer assim que a sogra de Pedro já estava, quem sabe, até perto da morte. Ele a ressuscitou, a levantou, ajudou ela a levantar. Não sei se vocês lembram também naquela passagem do apóstolo Mateus, Levi, quando Jesus o chamou, o que aconteceu? Ele prontamente deixou tudo e se levantou. Isto é, na vida dele era como um morto. O encontro com Jesus o fez renascer, ressuscitar. E também aquela outra passagem do cego Bartimeu, se diz a mesma coisa. Ele estava sentado no chão, Jesus o curou, ele deu um pulo, diz o evangelista, deu um pulo, isto é, reviveu. Estava como morto, mas reviveu. Este levantar-se significa justamente ressuscitar, reviver, viver de novo. Jesus deu a vida de novo para a sogra de Pedro. Então, Jesus, quem é hoje? É aquele que cura, é aquele que cura as nossas feridas, é aquele que se aproxima de nós. Eu não lembro mais onde é que eu li esta semana. Eu estou acompanhando um pouco as mensagens lá de Medjugorje, porque as primeiras 7 mensagens já foram aprovadas pela igreja, agora as outras a igreja ainda está estudando, mas de vez em quando aparece, e parece que numa visão lá de Medjugorje se diz assim, que Nossa Senhora teria falado para os videntes: quando vocês estão tristes, chamem Jesus.
Quando vocês estão doentes, chame Jesus. Você acha que Ele não vai considerar vocês, que são criaturas, que são filhos, que são amados dEle? Chama Jesus. E no Evangelho de hoje, a gente tem a comprovação de que Jesus se aproxima de nós quando nós precisamos. Então vamos pedir a Jesus que neste Evangelho o reconhecemos como aquele que cura, com aquele que cura as nossas feridas, as nossas enfermidades, que cura as nossas paralisias na fé, que nos ajude e que nos dê a fé para acreditar nele. Amém.